Amelia, Selene e Eve são as três personagens mais importantes em Anjos da Noite, e elas são grandes representantes de suas eras, possuindo um nível de importância gigantesco, e traçar o caminho nunca antes feito para que as próximas gerações pudessem se desenvolver melhor. Hoje, daremos uma olhada nas histórias dessas guerreiras no meio de um conflito entre vampiros, lobisomens e lycans. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos novamente no mundo de Anjos da Noite, ou Underworld, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhasse o vídeo. Para quem puder se tornar membro para ter benefícios, agradeço, ou doação direta por Pix. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição, mas é importante que todo mundo venha aí até o final para poder entender essa análise bem interessante dessas três personagens fantásticas. Se tiver dúvidas sobre a história completa delas, querer saber mais sobre elas e qualquer outro personagem de Anjos da Noite, o canal está mais do que repleto de vídeo de Anjos da Noite. Tem vídeo sobre todos os personagens principais, secundários, histórias, covens, tudo que você quiser saber. Então vale a pena dar uma olhadinha, e quando estiver dando uma olhadinha, já se inscreve, ok? Além dos remakes que estão ficando muito legais, muito mais completos. Bora lá ver então a história das três vampiras. Quer dizer, uma delas não é tão vampira assim. Para compreendermos completamente a análise, o primeiro passo é saber de onde elas vêm. E daí também já vamos começar a entender aí por que cada uma delas saiu do jeito que saiu. Amelia é a primeira vampira, ou seja, ela é transformada diretamente por Marcos, e este apenas transforma dois, ela e o Victor, partes também essenciais aí de todo mundo, principalmente o conjunto deles, que é chamado de anciões. Então, há muito tempo atrás, lá no século V, a Amelia era uma nobre guerreira. Isso é muito mais a interpretação nossa de sabermos que ela já tinha habilidades com a guerra e era da nobreza devido ao seu status e beleza. Nós podemos verificar que ela, ainda que mulher naquela época, era visto de uma forma diferente, não vamos ser hipócritas, século V, Hungria, era bem diferente a situação. E ainda assim ela é transformada pelo Marcos e depois do Victor. Então o Victor aceita ela de alguma forma, o que é muito importante para o contexto social que nós temos naquela época. Então ainda assim ela é transformada e vai aí para o front. O grupo que ela forma seria o grupo dos anciões, que é essa tríade aí, Marcos, Amelia e Victor. Eles são os governantes dos vampiros, então todas as ordens grandes saem deles. Claro que depois de um tempo eles vão começar a fazer covens, casas, e aí as ordens vão se diluindo, mas coisa grande sempre tem que partir deles. Uma parte, acho que fundamental para que essa história funcione, e também uma das bases dessa análise, é que a Amelia, já de início, ela nunca foi vista como inferior aos outros anciões, ou diferente. Ela tinha um papel diferente, mas todos eles tinham papéis diferentes. O Marcos fazia coisas diferentes do Victor, o Victor fazia coisas diferentes da Amelia, a Amelia fazia coisas diferentes do Marcos. Então eles eram diferentes, eles tinham meios de operar diferentes, e ainda assim, tudo bem que ela depois de um tempo vai ter uma coisa mais mãe no literal e no figurativo, mas ela sempre foi vista como igual, sempre foi vista como um deles, nunca deixada de lado e, pelo contrário, dado muita liberdade para ela. Então, uma excelente guerreira, uma nobre, e vai diretamente para o front. Essa guerra aí contra o William, que será muito importante para o desenvolvimento de toda a história, de todo mundo, do qual ela tem uma parte mais do que fundamental. Quase que na ponta oposta de todo o sistema social, nós teremos a Selene, que nasce uma camponesa no século XIV.
Ou seja, temos aí uma guerreira treinada, nobre, de sangue azul, para uma plebeia no meio do mato, quase que literalmente. Ela, diferentemente da Amelia, não tinha nenhuma promessa de grandeza ou futuro que deixasse alguma marca na humanidade, muito menos no mundo dos imortais, no estado do que estava. Porém, numa bela noite, numa trágica noite no caso dela, ela acorda com o som dos gritos e ao andar pela sua casa, que é uma casa grande, mas é uma casa de família, uma casa de clã, ela então se depara com corpos pelo chão, até que se encontra com um homem ou um senhor de armadura que, depois de um tempo, ou na hora, nunca sei explicar se explica na hora, mas ele explica para ela que a casa dela tinha sido atacada por Lycans e que ele teria derrotado os bichos e teria salvado ela. Este homem, este senhor era Victor, e que depois de um tempo a transforma. E isso é uma grande mentira, pois quem drenou a todos foi Victor, ele quem consumiu toda a família dela e não pôde transformar por um remorso no coração, porque estava com o coração pesado, pois ela lembrava muito a sua filha Sônia. Então temos aí uma história, na verdade, que vai se mesclar muito mais com toda a ideia do remorso do Victor do que qualquer outra coisa. E essa mentira é mais do que essencial, pois Selene se torna uma grande mercadora. Ela consegue se tornar muito, muito forte. Essa mentira transforma toda a vida dela, transforma ela numa ser obcecada por vingança contra os Lycans. Ela dedica a sua imortalidade, todo o seu tempo possível para esse único objetivo, procurar e destruir os Lycans. Ela é totalmente louca nisso. Searching! E finalmente temos Eve, nascida da relação entre Selene e Michael. Ela nasce numa era completamente diferente. A Amelia teria nascido então no que seria a Idade Média das Trevas, literalmente bem no comecinho aí da Idade Média. A Selene nasceria bem depois, talvez para começar aí o Renascimento. E a Eve já nasce em tempos modernos, tecnologia, tempos completamente diferentes. Ela tem partes quase que de todo mundo diretamente e diretamente de todo mundo que importa neste mundo. Tem sangue aí, descendência direta do Alexander Corvinus, sendo de geração em geração mesmo, possuindo então o Corvinus Strain possivelmente de forma direta. Do seu pai herda os genes do Lucian e da Selene, porque é ela que transforma ele, e tendo do Lucian também teria do William, pois ele é cria indireta do William, do Marcus devido ao sangue da Selene e de novo do Alexander por causa do... você vê que ela tem... até é mais Selene do que qualquer outra coisa em alguns pontos, e também muito Alexander aí nela, que são combinações de DNA muito, muito fortes. Então dá para perceber que ela é uma junção de muita coisa estranha aí. Na época exata do seu nascimento, a Selene estava capturada pela Antigen, uma empresa controlada por Lycans. E ela nasce então em laboratório, é sempre maltratada, testada e raramente ou quase nunca alimentada de forma correta. Como ela sobreviveu a gente não sabe, mas a gente sabe que isso é bem possível, pois o William ele fica muito tempo sem se alimentar e fica de boa. Então tem um paralelo aí a ser feito. Nascendo nesse ambiente hostil, sem nenhum afeto, ela fica um pouco diferente, não sabe seu lugar no mundo, não tem um lugar no mundo, malemar sabe quem são seus pais. Ela, infelizmente, é um grande demonstrativo da guerra entre as espécies em Anjos da Noite, que tem vários pormenores aí que eu explico em outros vídeos, que eu não vou ficar me alongando aqui.
no mundo de Anjos da Noite, se você é vampiro ou Lycan, você meio que escolhe por você um lado de uma batalha. Ou você é um, ou você é outro. Também era assim com os lobisomens. Porém, ela, como uma mistura de tudo, não vou chamar de híbrido, porque híbrido parece que é dois, mas ela tem mistura de tudo. Como esse ser novo, ela não tem o seu lugar ao mundo, ela não tem um espaço. Ela vai receber desconfiança de vampiros e dos Lycans. A mãe dela, que seria o mais próximo ali, ela está muito mais pro lado dos vampiros. Afinal de contas, ela foi induzida, foi manipulada a vida inteira dela pelo Victor. Então tem muitos ideais vampirescos na mente dela. Então é bem difícil o lugar dela na sociedade dos imortais. Dos mortais, tem nem o que dizer. A origem dela são grandes representantes da estrutura sociopolítica de cada época. Nobres, camponeses, nascidas do nada, tecnologia, a falta dela, a guerra que estava acontecendo ou por acontecer. Tudo isso, elas são filhas dessas guerras, desses conflitos, querendo ou não, elas são crias diretos destas coisas e são, ainda que o caminho delas fosse meio que pré-estabelecido de certa forma. A Amelia, ela serviria ao grupo dos vampiros porque ela foi transformada pelo Marcus, ou era isso ou ela era enxotada. A Celine ou era transformada em vampira ou teria sido morrido como uma camponesa comum. Aí teria que encontrar seu caminho ou, sabe, se perderia pelo mundo. Isso é muito importante, pois elas tiveram um caminho meio que pré-estabelecido, mas elas se demonstrariam grandes peças e fariam muito mais do que qualquer um poderia esperar. As grandes conquistas. Como a primeira vampira e como um dos anciões, ela tinha um grande papel e automaticamente um grande dever para com os vampiros e também para o conflito. Afinal de contas, Marcus não transformou ela e o Victor apenas porque eu quero amiguinhos, e sim, eles tinham um dever, uma missão, um objetivo. Eles teriam que derrotar William, ou pelo menos parar a horda dos lobisomens. Um conflito, uma guerra que duraria mais de 600 anos. Foi muito tempo de treta. Neste tempo, tudo que os vampiros têm ou tiveram ou teriam tem base aqui. É neste tempo que são criadas as instituições dos mercadores, dos anciões, como se faz os covens, como se distribui recursos, qual é a linha, qual não é. A única coisa que vai ser um pouquinho depois é a The Chain. Então a Amelia é uma parte mais do que fundamental para isso, pois ela é a vampira que mais fundaria covens. E enquanto os vampiros estavam nesta guerra, ela fundou covens como de Paris, do Norte, do Oeste e até mesmo possivelmente depois dos Estados Unidos. Ou seja, ela tem uma grande influência entre os vampiros e tem uma grande importância, além, é claro, do seu grandíssimo valor de batalha. Este conflito começa a se estender tanto tempo que o fio da meada se perde. O Victor, ele é muito ganancioso e ele quer épocas de paz, ou pelo menos épocas diferentes, para poder para ter um punho de ferro melhor sobre os vampiros, enquanto a Amelia, ela cria um amor pelos vampiros, então um amor de mãe mesmo, então ela quer o melhor para os seus. Cruel para com os humanos e para com os Lycans, mas porém tem um amor com os seus, algo normal. Porém, o Marcus impedia que eles machucassem o William porque falava, tem a maldição, tal, papapá. Maravilha. Com isso, o Victor e a Amelia fazem um plano entre eles têm um pacto, uma aliança, possivelmente, que eles trancariam o William e depois disso conseguiriam viver mais ou menos em paz. O caminho dela é feito pela estratégia de que ela vai ficar longe da ganância do Victor de querer controlar aquela parte central da Europa e também longe da ideia do Marcos de ficar mais de lado, de tentar fazer alguma outra coisa, que os planos do Marco, na verdade, sempre são muito
batidos pelo do Victor, porque eles têm objetivos meio que parecidos de controle. Ela então vai tentar expandir o território, e isso vai ser muito importante, não somente agora, mas no futuro, com o filho dela e entre outras coisas. E no final do dia demonstram que ela que estava certa, mas isso vai ser mais pra frente. Ainda que a guerra contra o William foi um dos grandes marcos de toda a história de Anjos da Noite, os Lycans também foram uma grande ameaça, o conflito durando um pouquinho menos, talvez uns 300, 400 anos, direto com o Lucian no comando. Porém, a praga dos Lycans era muito maior, afinal de contas eles podiam formar sociedades e eram capazes de pensamento como qualquer ser humano, diferentemente dos lobisomens, que eram basicamente bestiais. E uma parte mais do que fundamental para todo este conflito foi Selene. Ela dedica mais de 600 anos para caçar os remanescentes dos Lycans. Ela faz de tudo, treinando com vários tipos de arma, formas de combate, formas de caça, técnicas de muita coisa, armas de fogo, lâminas, possivelmente tudo que você der na mão dela, ela sabe usar. Tendo em vista que ela nasce numa época que a pólvora deveria estar sendo introduzida no mundo ocidental e até os tempos modernos, do qual ela se adapta muito bem. Então ela possivelmente tem conhecimento da maioria das formas de combate mais ocidentais possíveis. Se tornando então uma grande, e eu gostaria de dizer uma das maiores mercadoras de todas. Ela, apesar de apenas uma mercadora, nunca ir para outros ramos da sociedade dos vampiros, o que é possível, como o Craven, a Sonya, entre outros, demonstram que isso é muito possível, ela fica apenas como mercadora e muita gente a respeita. E ela não tem nenhum cargo extra, nem mesmo dentro dos mercadores, que isso é possível de se ter. E ainda assim ela tem grande respeito, os guerreiros têm grande respeito, pois o Victor respeita guerreiros e ela é uma grande guerreira. E ela demonstra toda essa influência e importância dentro do mundo de Anjos da Noite e como tudo deveria ser feito muito bem. Infelizmente, ela foi tão eficaz no trabalho dela, e os outros também, que os Lycans estavam muito próximos da extinção. No mundo de Underworld, o seu material genético pode ser um grande incremento ou até mesmo um atalho para grandes poderes. E Eve, ela tem tanta mistura dentro do seu sangue, dentro do seu DNA, que é difícil de saber, na verdade, tudo. No meu vídeo sobre os seres mais poderosos de Anjos da Noite, eu fiz duas métricas, que era o poder e potencial. Poder, então, é o quanto que o ser pode, né, ele tem realmente o poder de destruição total. O potencial seria, então, o limite deste. É uma métrica que eu inventei que eu coloquei em uso para aquele local. Se quiser ver essa lista completa, vai lá. Mas, mini spoiler, a Eve, eu dei para ela potencial 100, que seria o potencial máximo. De novo, eu explico muito melhor lá. O que significa potencial 100? Ela tem o maior potencial de todos os seres de Anjos da Noite. Ainda que possa não ter o maior dos poderes, ou seja, ela tem força atual igual, mas o seu potencial é com certeza um dos maiores. Ela consegue se libertar de seus captores, consegue planejar tudo o que ela quer fazer com grande facilidade, sem nunca se alimentar corretamente. Ela rasga um lobisomem com as mãos. É uma cena totalmente brutal e muito legal. O que isso causa para o mundo de Anjos da Noite? Ela é não somente a primeira a ter todos esses DNAs misturados nela, mas é a primeira híbrida, ou a primeira alguma coisa, nascida diretamente do ventre de uma mulher. O único ser que poderia ser parecido seria o filho não nascido entre Sonya e Lucian. Querendo ou não, a história da Selene e do Michael meio que é um reflexo do Sonya e Lucian há muito tempo atrás, mas ou vice-versa. Bem, é todo um paralelo muito bem interessante aí. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ela, apesar dos apesares, ela tem um papel fundamental não para agora. Isso que vai ser interessante aqui e eu vou explorar daqui a pouquinho um pouco melhor.
e ela vai demonstrar até mesmo novos poderes nunca antes vistos, como essa ligação mental que ela pode criar com seus pais e que possivelmente poderia ser com outras criaturas. Então a gente vai ter aí uma nova espécie, um novo ser. Como diria Marcos, nem vampiro, nem Lycan ou lobisomem, algo completamente fora do comum. Cada uma das eras de Anjos da Noite é marcada por algum tipo de conflito. A Miria luta contra William, Selene contra as hordas dos Lycans, Eve contra os humanos, ou na época contra os humanos por causa do Purgo, e também depois contra os Lycans, e possivelmente uma luta mais política com os vampiros para ter algum lugar entre eles, ou algum lugar no mundo qual for. Elas demonstram muito bem que estamos sempre mudando de tipos de conflito, ou mudando de inimigos, e alguma coisa interna, e destruição, renovação. É um grande espelho até mesmo da sociedade demonstrada em Underworld. É bem interessante ver o contexto geral. E para isso elas usaram tanto a guerra o quanto o fora dela. A Miria teve que buscar recursos em outros lugares, Selene se enfia dentro do conflito para tentar conseguir alguma coisa, a sua vingança, e Eve, ela se vê numa situação impossível de se ganhar. O fim da linha e o começo da próxima. Mal explorada, mal aproveitada, uma pena, entre outras coisas, são os adjetivos mais comuns que os fãs de Anjos da Noite falam sobre a Miria, e eu concordo mais do que plenamente. O seu final é trágico e uma emboscada com os Lycans, que eu não me estenderei agora, pois é um assunto muito complexo que eu falarei muito melhor quando eu falar sobre quando eu fizer o meu remake da Amelia. Eu falo um pouco em alguns outros casos, tal, mas acho que ter um vídeo, fazer o remake, quando tiver o remake dela, vai ser isso que vai acontecer, tá bom? E todo este fim dela é para conseguir o sangue dela, para que o Lucian conseguisse transformar o Maicon num tipo de super híbrido usando o melhor DNA possível na época disponível. O que isso significa? Que no final do dia ela nem foi utilizada. No Raze deixa o sangue dela lá no chão e essa amostra de DNA se perde. Essa amostra de sangue, na verdade, se perde. Ela tem um fim trágico e que não vai em nada, ela nem diz nada no primeiro filme, ela tem meio que uma fala no segundo. É bem estranho ver essa relação da Amelia, principalmente pela grandeza que ela ganharia nos outros filmes, como se fosse uma grande sombra. Muitas das coisas que eu falo é, na verdade, explorado depois nos filmes e em alguns outros materiais canônicos. Os filmes deixam muito a desejar para ela. Porém, o grande importante é o seu legado. Ela é a primeira vampira a ser transformada, ela é uma das anciãs, um dos anciões, ela é um grande representante, demonstra um jeito novo de governar para os vampiros, coisa que vai influenciar o David e a Selene, 2 dos 3 novos anciões. Ou seja, tem muita coisa aí dela que é de extrema importância e que será um grande legado para os vampiros como um todo. Então acho que dos 3 anciões, ela quem menos fez em filme, mas é a que mais vai importar para o futuro. Do lado oposto, nós temos a Selene, que é a personagem mais utilizada de toda a saga, aparecendo como personagem principal em 4 dos 5 filmes, tendo uma participação apenas em voz no terceiro. É utilizada bastante, ela tem uma grande saga. Ela, assim como a Amelia, ela é a primeira do seu tipo em algumas vezes. Ela é a primeira Corvinus Hybrid Vampire, ela vai ser a primeira desse mesmo tipo, só que ritualizada. Ela mistura dentro dela várias coisas, algumas que até mesmo nem mesmo a Eve tem, que é a parte do ritual, que não se sabe se ela pode passar ou não, aí é outros 500. E ela será uma grande representante do que é ser uma vampira, uma guerreira no mundo de Anjos da Noite, pois afinal de contas meio que não importa
o quanto você é manipulador, o quanto você consegue jogar o jogo político, se você não tiver a base por detrás, que é a muqueca forte para dar na cabeça de um. E a Celine demonstra muito bem isso. Ela vai de cabeçada, sabe? Ela vai batendo testa até que o muro cai. Ela derrota pessoalmente o Marcus, o Uberlycan, ainda que na inteligência, o Marius, diversos Lycans e até mesmo alguns vampiros, como o Victor, que ela dá um golpe final, tendo aí uma grande lista de pessoas do qual ela consegue sair na mão sem nenhum problema e ganhar. A história da personagem em si não tem um fim. Eu sei que você diz, mas a Kate Basinger não quer voltar. Ok, não tem problema, gente, é personagem. O personagem não é o ator não é o personagem, tá bom? A Celine não tem um fim em si, ela tem um ponto que paramos na história dela. Ela se torna um dos 3 novos anciões, tem várias modificações dentro dela, ela é muito importante dentro do mundo dos vampiros e tem a sua filha que, como objetivo, ela vai fazer muito parecido com a Amelia, tentar reagrupar os vampiros, conquistar novos covens, ter uma nova estrutura para os vampiros, possivelmente baseada na antiga, mas com umas variantes aí, porque afinal de contas ela nem mesmo mais vampira total é. Então ela é uma nova era para os vampiros. Em uma sociedade do qual que lado você está é muito importante, a Eve nasce literalmente sem ira nem beira, na mão daqueles que ela considera, ou eles consideram, um inimigo. Ainda que ela tenha sangue de Lycan, os Lycans na época viam apenas como um experimento genético. Algo nada mais, nada além de ter algumas amostras de DNA para formar um dos Lycans mais poderosos de todos, o Uberlycan. E ela nasce com esse rancor. Talvez isso seja algo que vá afetar a mente dela para entrar na guerra contra os Lycans a favor dos vampiros, se é que os vampiros a aceitem. O futuro dela, de todos, é o mais incerto, não somente porque ela não apareceu, mas sim porque ela é algo completamente novo. Tudo bem, a Celine, ela é uma espécie bem diferente do que ela é quando ela começa os filmes, e até mesmo de quando ela começa a sua vida. Bem que ela vive muito mais tempo como vampira do que qualquer outra coisa, e isso é importante. A vida dela como vampira é muito grande, não tem como deixar de lado todo este conhecimento, o rancor, o caramba 4. A Eve, apesar de ter esse rancor, apesar de tudo, ela nasce um ser diferente, ela é diferente, ela não tem todos esses paralelos que as outras teriam para com o vampirismo, apesar de ter uma mãe vampira e um pai híbrido. Ela tem um potencial não somente de poder muito grande, mas de história gigantesco. Ela tem uma aparição de, 2 segundos menos no final do último filme, que não quer dizer absolutamente nada no contexto maior. Significa que ela reencontrou com a mãe. E depois, pode ser que ela tenha saído na mão. Sabe, tem coisas que a gente precisa parar para pensar que uma coisa não vai levar a outra. Roteiristas e outras pessoas podem levar para lugares completamente insanos. Então eu acho que a gente precisa... O final da Eve não é nem o final, porque ela tem apenas o começo, ela tem um prelúdio de história. Depois que ela vai ir para frente. E mais, infelizmente, para tristeza de todos os fãs, eu incluso, o Anjo da Noite não tem continuação. E ficamos aí a ver belos navios explodindo com imortais dentro. As Vampiras e Anjos da Noite são um grande progresso, querendo ou não, no mundo dos filmes de vampiros. Afinal de contas, muitas das vezes, o que nós tínhamos eram as noivas de Drácula, ou se não a dama, ou se não uma ser completamente insana, sem nenhum tipo de nada. E elas são um progresso nesse tipo de filme, demonstrando o quão pode ser interessante e até mesmo amado pelos fãs, um filme do qual tem esse tipo de
diferencial, querendo ou não, demonstrando tudo isso. O Anjo da Noite, na verdade, ele querendo ou não, vai quebrando muitas barreiras que estavam aí na mente de muitas pessoas. Não é um filme sobre um mocinho, e sim sobre um vampiro, um anti-herói. Vai quebrar a barreira aí dos vampiros que não são místicos e sim genéticos, ainda que o Blade tenha aí uma mãozinha aí no meio, com certeza. Vai quebrar a barreira das vampiras que são muito mais do que apenas bonitas, tem alguma coisa para demonstrar, e entre outras coisas que vão ser interessantes, mas acho que esses são os grandes aspectos em questão de vampiros. Tem outros subtextos muito interessantes também a serem demonstrados em outros aspectos do Anjos da Noite. Felizmente, nesta saga, elas tomam a fronte deste local, elas tomam o papel central, né, do filme. É impossível de se pensar em Anjos da Noite e não pensar em Selene, ainda que tenhamos algumas críticas veladas sobre isso, ainda existe algumas críticas. E o que eu acho que não vale a pena muito ser colocado aí como muito em pauta. Eu acho que algumas das vezes tem algumas coisas que falam, é protagonismo, ou o Marcos deveria ter ganhado. Pode ter alguma coisa velada aí no meio, mas pode ser. Não estou afirmando que tenha, mas pode ser que tenha. Eu gosto muito do como foi lidado. Apesar da Emilia ter perdido totalmente seu espaço, a Selene ter sido super utilizada, poderia dar espaço para algumas outras coisas, e ter até mesmo um pouco de inconsistência, e ela fica meio que no imaginário das pessoas de algumas formas meio estranhas. Eu já vi muita gente dando muito adjetivo para Selene que não faz o menor sentido para ela. Então as pessoas têm no imaginário delas uma Selene que na verdade não existe. E a Eve sendo uma total figura desconhecida, pouco vai se saber, até mesmo sobre a personalidade dela. Ela é o final da fórmula para onde os filmes estavam seguindo desde o começo. Híbridos, junções, imortalidade, o Corvinus Strength e tal. Ela é o fim dessa equação. Porém, o fim da equação, o resultado desta, pode ser explorado depois, e nunca foi. Então, quando a gente fala sobre Eve, é muito mais a exploração sobre o que ela tem, ou sobre o que ela é como ser, do que realmente o que ela faz, qual é a personalidade dela, o que ela tem no mundo, o que é pouquíssima coisa. O que infelizmente não vai se concretizar era uma das ideias originais, que era para falar sobre essa coisa de misturar as espécies, que era uma ideia para tentar se colocar como um futuro melhor, ou talvez seja uma crítica que isso nunca vá realmente ser colocado um fim. Não se sabe, mas o Anjo da Noite ela segue por um outro caminho, principalmente depois que o Kevin Grievous, não sei falar o nome dele, parece francês, sai. Então fica meio que elas por elas nesse quesito, tá bom? Gente, agradeço demais para quem for chegando até aqui. Tem alguns recadinhos muito interessantes para quem for fã do canal. Por favor, ouvir esses recadinhos. Seguinte, vai ter vídeo novo 2 vezes por semana. Vai ter alguns remakes, vai ter vídeo novo. Vamos voltar com shorts, lives, grande ponto de interrogação. Só vai ter live ainda. Eu estou trabalhando em vídeos de gameplay. Vou começar aí com um super ultra mega vídeo que está demorando muito para eu editar, porque eu estou tendo que correr com algumas outras coisas, porque também agora estou com um papel muito importante de editor, e às vezes apareço lá no canal da minha esposa, Rita de Cássia, Crimes e Mistérios, um canal sobre true crime, entre outras coisas. Para quem gostar, vale a pena dar uma olhada. Toda segunda-feira eu apareço por lá, falando sobre uma série, documentário, filme, fazendo uma crítica de casal. Tá bom? Então, é isso aí, meu povo. Deixa aquele like, comentário, se inscreva no canal que eu vou ajudando. Então, na próxima!